Boa noite. Com muita alegria que eu estou aqui hoje junto com vocês para que a gente partilhe um tema que envolve a todas nós. O tema de hoje é o Reiki, no auxílio das emoções. Nós vamos falar um pouco das emoções e vamos falar também como lidamos com a raiva. A raiva é uma emoção e a minha pergunta é esta: como você lida com a raiva? O próximo, Gi, por favor. Eu sou Ivete Gouveia, sou fisioterapeuta com especialização em linguagem corporal. Sou apaixonada pelo meu trabalho, pela vida. Atuo através das terapias manuais, favorecendo novas dinâmicas, desordens funcionais. Nesse percurso de 30 anos, eu agreguei outros estudos, a psicanálise, os florais de Saint-Germain e o Reiki. A nossa equipe é composta por 4 mestres de Reiki, 3 reikianas nível 2 e eu que sou reikiana nível 1. A nossa fundadora e idealizadora do grupo é a Camila Marques, que é médica veterinária, terapeuta integrativa e psicanalista, e a mestre Reiki. Andréa Maragoni, também mestre de Reiki, artesã, terapeuta integrativa e fundadora do grupo. Nós temos a Maria Celina Zaboto, mestre de Reiki e terapeuta integrativa. E Gilberta Barbosa, mestre de Reiki e terapeuta integrativa. Temos as nossas reikianas nível 2, Giovanna Olone, reikiana nível 2, terapeuta integrativa e confeiteira. Temos a Suzana Uenoyama, ela é reikiana nível 2, ela é auriculoterapeuta, fitoterapeuta e artesã. Temos a Elizabeth Braga Sanches, reikiana nível 2, psicóloga, neuropsicóloga e terapeuta integrativa. Nós vamos relembrar para vocês, para quem sabe vamos relembrar, para quem nunca ouviu falar, nós vamos apresentar. Nós vamos apresentar o Reiki, que é ele que auxilia e é uma das técnicas que nós trabalhamos com ele no nosso dia a dia, no nosso ambulatório. Então, o Reiki é uma técnica integrativa complementar, reconhecida pelo SUS e pela Organização Mundial da Saúde, possibilita a restauração do equilíbrio através da regularização das funções vitais do corpo, harmonizando o campo mental e o campo emocional. Então, o Reiki trabalha nesses campos. Foi sistematizado no Japão por Usui Sensei e aos poucos foi difundindo para o resto do mundo. Para se tornar reikiano, existem 3 níveis. Por favor. Nós temos a definição do Reiki através da união da energia universal e da energia vital. A universal é o Rei e a vital é o Ki. Então, o reikiano torna-se capaz de aplicar energias pelas mãos, pelos olhos, pelo sopro, presencialmente ou à distância. À distância, ele consegue trabalhar a partir do 2º nível, auxiliando diversas enfermidades, sejam mentais, sejam corporais. Por favor, Gil. E nós vamos ter... E aí a gente vai estar falando do Reiki. Então, a gente já sabe que o Reiki atua, ele é uma técnica sutil, ele lida com a energia nossa e a energia do universo, mas o que o Reiki vai estar dando a nós? Ele vai dar um feedback de como nós estamos em todos os corpos.
Então, o corpo sutil, o corpo emocional, o corpo biológico. E é muito interessante a nossa vivência. Nos nossos ambulatórios, nós ouvimos dos nossos clientes. O que o Reiki traz nessa dinâmica de feedback que ele promove em todos os corpos, é que os nossos clientes começam a se observar, que é o primeiro caminho para que a gente cuide de si. Então, no nosso ambulatório, as pessoas começam a falar o que sentem, ou quando estão recebendo o Reiki, ou quando estão em casa, qual a mudança, começa a falar um pouco mais do meio ambiente que ela convive, então ela consegue se perceber nesse meio que ela está. Por favor, Gi. O que o Sui mostra para nós, né? Qual o grande objetivo? O Reiki, ele tem uma linguagem que é o grande universo e o pequeno universo. O grande universo é o nosso universo e o pequeno universo somos nós. O equilíbrio dessas duas possibilidades nos faz manter uma constante unidade. O que é essa constante unidade? É estarmos aqui agora. E se a gente consegue estar aqui agora, a gente é capaz de ir alcançando a harmonia através do encontro do equilíbrio, mesmo perante a doença. Então, o Sui fala isso. E nós que passamos por toda uma formação de Reiki, vamos sentindo isso, que é possível, quando se encontra o equilíbrio, estar em harmonia, porque é a junção desse grande universo, que é o universo todo que está à nossa volta, e nós, esse pequeno universo, nessa unidade presente. Por favor, Gi. Como a gente pode conseguir esse equilíbrio e essa harmonia? Como que o Reiki faz isso? Então, nós vimos que o Reiki é essa energia, que é o nosso corpo energético, é o universo que tem também a sua energia, e o Sui apresenta umas 12 maneiras de nós nos harmonizarmos. Então, quando nós vamos fazer a formação, nós temos símbolos, nós temos vários aprendizados que nos dão uma condição de estarmos buscando equilíbrio para encontrar a harmonia. Então, é um processo educacional de nós conosco mesmo, aprendendo a nos cuidar para cuidar do outro. Mas algo que pode ser usado desde o início para com o nosso paciente, que ainda não é reikiano, são os 5 princípios. Né? Os 5 princípios nos coloca aqui agora. E estando aqui agora, a gente consegue manter o equilíbrio só por este momento. Então, ele fala, só por hoje não te zangues, não te preocupes, só por hoje ser grato, só por hoje ser diligente, só por hoje ser bondoso para com os outros. Tem um estudo que mostra, foi feito em 2018, que o que o Reiki traz é esse cuidado para nós mesmos. Então, o Reiki vai fazendo com que, ao cuidar da gente e ao nos cuidarmos, a gente vai nos encontrando como este pequeno universo, que dialoga constantemente com este grande universo, sendo o que somos, e estando presente, porque quando eu vou me zangar, eu tomo consciência e modulo de uma outra forma. Quando eu vou me preocupar, eu tento modular de outra forma. E assim, nesse exercício, nós vamos aprendendo como somos e como o meio que eu estou e como o mundo, o universo, o país e todo mais que está ao nosso redor. Por favor, Gi. A raiva é uma emoção natural. Por isso que eu comecei falando para vocês como
vocês sentem essa raiva, como vocês estão, lidam com essa raiva, né? E ela é natural. O que significa que ela é natural? Ela é usada numa condição de sobrevivência, deveria ser sempre usada só por um extremo, e aí aos poucos eu vou estar explicando por que deveria, nem sempre é assim, mas ela é naturalmente, ela faz parte de nós e biologicamente. Então, nós trazemos uma vivência muito grande, de muito tempo, né? 8.000 anos atrás, o homem foi se adaptando, fez alguns movimentos, e nós temos em regiões do cérebro que fazem toda esse preparo para a resposta, que tem o nome de raiva. Então, é uma emoção que se chama raiva e que o nosso sistema central tem a codificação e todo o mecanismo neural para que a gente possa dar essa resposta. Então, a gente tem subcortical, a amígdala, o pré-frontal, o ventromediais, são estruturas neurais, neurológicas, que dão prontidão para a gente responder imediatamente caso a gente precise usar essa emoção. Então, por isso que ela é natural. Ela está mesmo inscrita, registrada no nosso sistema nervoso central. Por favor, Gi. E o que é a emoção? Então, as emoções estão na base de todas as decisões e ações humanas que nós abordamos. Né? No dia a dia, as emoções, a base de todo esse mecanismo de decisão das ações humanas estão dentro da gente, estão nessas emoções, e uma dessas emoções é a raiva. Então, todo humano tem essa emoção, que ela é útil na sobrevivência, extremamente útil, por isso que a gente carrega, inclusive fisicamente, no nosso corpo, né? Dentro da nossa cabeça, tem sensores lá que estão codificando, caso a gente precisa sair correndo por estar sendo ameaçada por um urso, né? Então, é bastante interessante saber que isso é natural. O próximo, Gi. A principal função de uma emoção é conectar o sistema biológico com o meio. Então, o sistema biológico, o sistema central, vai fazer movimentos, por isso que é emoção, e os movimentos, a minha visão olha, manda uma informação para o meu sistema nervoso central, o meu sistema decodifica, ativa todas essas áreas centrais que eu falei, subcortical, amígdala, e aí eu vou ter uma resposta onde o meu corpo vai estar decodificando todas essas informações e ele vai fazer uma ação. A próxima, Gil. Aí, o que a gente tem? A gente tem uma regulação, né? Naturalmente, essa regulação, ela vai estar monitorando. Então, eu olhei, eu vi tudo isso, todo o meio, e eu vou estar regulando, vou estar monitorando o ambiente e vou estar alerta para saber o que eu vou fazer conscientemente nos momentos seguintes. Então, por isso que ela é tão importante. Ela mantém, realmente, ela é fundamentalmente adaptativa. Porque se eu estou lendo todas essas informações, eu tenho a capacidade de adaptar algumas hipóteses que vão me levar à sobrevivência. E isso é muito rápido, né? Por isso é muito preparado.
já fica tudo muito organizado. Hoje tem estudos que, assim, o cérebro faz tudo isso, mas eu vou precisar da resposta muscular. Por isso, eu vou precisar de um batimento cardíaco muito mais intenso para irrigar essa musculatura. Eu vou aquecer meu corpo porque eu não posso ter cãibra nessa hora. Então, eu vou tendo todos os mecanismos que me levem a eu poder reagir e tomar uma atitude. Então, nós vamos ter, quando a gente fala dessa emoção raiva, a gente vai ter uma quantidade de adrenalina e noradrenalina extremamente potente para que eu possa acelerar todo esse sistema. Então, as minhas veias dilatam, a pupila vai dilatar porque ela precisa enxergar mais, eu vou ter todo o batimento cardíaco maior. Tudo isso vai ser preparado para que eu faça uma ação. As emoções, quando elas só serão problemáticas? Quando a sua expressão é impedida ou dificultada. Isso é muito interessante para a gente. Então, assim, as crianças nascem com características próprias. Inclusive, quando a gente fala das emoções, né? Ela faz parte de uma... Ela vem inscrita em cada um de nós, né? Ela já vem com uma história dando significado pessoal à existência de cada um de nós, né? Então, a emoção dá esse significado. Por quê? Porque a gente sabe que a gente traz a história da humanidade toda, né? Nesse processo de evolução, por isso que a gente tem essa parte do sistema nervoso codificada e pronta para a gente usar, bem como ela também codifica as experiências que a gente vai vivendo. Então, se eu sou uma criança mais raivosa, o ideal é que eu possa expressar essa atitude e que eu tenha forma, o meu meio que eu vivo tenha a forma de permitir que eu me expresse. Porque ela só vai ser problema se eu fui tão tolhida e não tive condições de dar treinamento para essa emoção, para que ela possa se harmonizar, eu ter uma consciência dela, que ainda é nessa estrutura mental, e poder modular de uma forma consciente toda essa informação biológica que eu recebo, sem impedir que ela se expresse. Porque se a gente manter o tempo todo os picos, eu tenho raiva, eu faço todo esse processo biológico que eu falei para vocês, e eu não coloco, eu não relaxo, eu não elimino essas tensões, eu não aviso o sistema que ele pode desligar, ou ele fica ligado por muito tempo, ou ele não libera o cortisol dessa quantidade de noradrenalina e adrenalina, e isso vai comprometer o sistema. O próximo. Então, o que é interessante quando a gente olha para as crianças? Porque parece que os adultos não perceberam que eles viveram esse sistema de luta. A emoção raiva nos leva a lutar, nos leva a agir, nos leva ao movimento. Por isso que eu falei que o sistema muscular fica todo pronto, fica com uma irrigação muito grande, porque ele vai ter que ter movimento. E quem não ouviu falar de raiva e de zanga? Aqui eu vou lembrar do zangado. Quem já assistiu a Branca de Neve e os Sete Anões? Não é? Ele está sempre zangado. E ele põe uma força danada quando ele está trabalhando. Ele usa excessivamente, ele acorda de manhã com a cara fechada,
ele muda o padrão muscular da face dele. E é assim também nós, né? Nós, quando ficamos com raiva, nós mudamos para ver como o sistema gera um trabalho celular, sanguíneo, para que a gente tenha energia a ponto de mudar a nossa expressão facial, né? No Divertidamente, nós também temos lá também a raiva vermelha, cabeça pegando fogo. Quer dizer, se eu for fugir de um urso, isso é maravilhoso, porque eu tenho que estar tudo mesmo, porque eu tenho que montar uma estratégia para manter a minha sobrevivência. A criança tem que aprender a lidar com tudo isso para que ela não interiorize. E a gente tem que saber que urso não aparece todo dia na nossa casa. Vamos lá, o próximo. Então, ela caracteriza-se a raiva por uma ativação fisiológica e uma expressão facial característica. Isso que eu falei para vocês, né? A raiva, ela está ancorada no corporal. Pode mudar, Gil? Aí, o que nós temos? Nós temos a raiva que, se ela for trabalhada na infância, na adolescência, se a gente ensinar a criança, quando está com raiva, a picar revista, ela pode sentir raiva sim, só que ela não, né? Ela vai estar... o reiki é maravilhoso, porque ele vai mostrando o quanto a gente pode cuidar da gente e o quanto essa conexão universo, o grande universo e o pequeno universo, que o Sui fala, né? O reiki é a lei do grande universo e do pequeno universo. E que forma essa unidade. Então, como a mobilidade da gente estar convivendo com o nosso meio externo, com o nosso meio interno, o que gostamos, o que no meio que nós temos, o que não gostamos, não é? Toda essa dinâmica de movimento, que é o reiki, porque ele apresenta nesse movimento a possibilidade que nós temos de nos cuidar, a possibilidade que nós temos de estar presente, a possibilidade da gente saber que só por hoje, só agora, eu não vou me preocupar com todas as coisas, ele vai me colocando numa condição onde eu tenho a emoção da raiva, mas ela só vai ser usada se eu tiver uma hipótese de sobrevivência altíssima. Porque se eu não preciso me preocupar com pequenas coisas, se eu consigo ser tolerante, se eu consigo ser gentil com aquela pessoa que me pisou no pé, se eu vou me percebendo as minhas capacidades, né? Eu vou aprendendo a cuidar de mim, a ser tolerante comigo, com o meu grau de exigência, eu tenho um estado de raiva, eu tenho uma raiva para um momento bom, para um momento necessário. Aí eu tenho um estado de raiva, que é definido como uma emoção num momento particular, que é possível quando realmente a minha vida está em risco, e eu tenho um traço de raiva que ele é mais estrutural. Ele é uma predisposição estável, durável e reage de forma frequente. Porque meu corpo não aprendeu a controlar o pico, ou eu não consegui me ver como um pequeno universo que tenho uma competência de ter sensações, emoções, as quais faz parte de mim, e eu ensino o meu sistema, tanto motor, tanto neural, que ele pode aprender a se modular. Eu não tenho esse treinamento. E eu também não ensino o meu corpo a, quando eu faço pico de adrenalina e de noradrenalina, eu baixar ele, voltar. Então, eu fico dando muitos picos constantemente, meu sistema não tem mais condições de ficar o que é normalidade, o que é normal. Então, por isso que é interessante que a criança vá percebendo que ela tem
tem raiva, e é muito interessante também trazer a criança com 7 anos para já ir sentindo o quanto o reiki desperta nela esse cuidado e as percepções corporais que ela vai tendo. Então, o reiki apresenta um respeito ao outro e um respeito a si mesmo. O estado de raiva, ele vai estar reagindo. Então, essas pessoas que você conhece, que qualquer coisa, ela está tão sempre em prontidão, todo o sistema, que ela reage de forma frequente, ela não dá nem tempo da consciência entrar. Ela não para pensar, né? E a gente vê muito alguns acidentes sérios, porque a pessoa segura no pescoço de outro, achando que só está segurando, mas o potencial da força geradora, a sobrevivência dessa pessoa, se estava tão ameaçada, mesmo que numa situação emocional, que foi agredida, né? Então ela também sofreu um ataque, que ela usa a força por demasia e às vezes acontece tragédia. Olha que importante a gente passar a informar, né, como o reiki pode estar mostrando o quanto nós devemos cuidar de nós e o quanto nós temos para cuidar do meio, né? Como nós podemos levar essas informações de que é um estado que está em nós há muito tempo e que nós devemos conhecê-lo e devemos saber o que vamos fazer quando estamos assim. Então, os profissionais de reiki trabalham todo dia, se aplicam reiki todo dia, estão constantemente cuidando de si, pedindo também, se submetem, além de ter a condição de se cuidar, muitas vezes pede ajuda para alguém da equipe, porque é necessário que a gente busque e observe-se para poder se cuidar. E isso é a energia universal. Isso é o nosso pequeno universo, é estarmos presentes, né, no dia a dia, nessa atenção com o meio, de uma forma mais tranquila, mais suave, mais generosa, mais amorosa, porque a gente vai regulando essa emoção que é tão potente de luta e que vem conosco desde o nosso nascimento, né? Além de trazer toda a história da humanidade e por que algumas pessoas têm a característica de, quando tiver que lutar para sua sobrevivência, ela vai para a luta, o que é fisiológico, é saber lutar, né? É saber lutar quando é necessário lutar, quando a sobrevivência realmente está em risco, mas é necessário saber também usar esta raiva, descarregar esses picos, né? A meditação também ajuda. Se eu fiquei com raiva onde meu risco de vida não estava presente, eu tenho que logo voltar a um patamar natural, né? Um patamar mais ideal. E se eu fiquei com um pouco de raiva, talvez eu possa usá-la para produzir, né? Eu fui chamada a atenção ou falaram que eu era incapaz de fazer, eu tenho esse perfil desta emoção da luta, então eu vou transformar nesta raiva em algo produtivo, mas eu não posso ficar remoendo, né? Porque senão não baixo o pico. Eu fui ameaçado, eu fiquei consciente, falei, então eu vou fazer meu trabalho. E vou fazer meu trabalho. Baixou o nível, relaxei, respirei, achei um caminho para essa raiva e vou fazer o meu trabalho, né? Se eu estiver remoendo, ou eu fui para um sentimento, e aí eu já vou estar com uma estrutura subconsciente aí, né? Então já pegou o meu afetivo, e aí eu vou ter que estar com uma ajuda também do pessoal, dos psicólogos, dos psicanalistas que vão estar olhando para esse lado. Vamos lá? Próximo.
A raiva inibida, interiorizada, parece ser fator etiológico de perturbação psicossomática. Ou seja, a gente chegou na psique e no soma. Porque se essa frase traz essa fala que eu estava apresentando a vocês. Se eu interiorizo, se eu seguro, não transformo em algo que vai me encher os olhos, vai me pôr num tempo, eu vou ficar com todo o sistema ativado, todo o sistema circulatório, todo o batimento cardíaco. Se eu não tiver a consciência, eu vou vivenciar algo que vai ficar subconsciente, vai ficar sem nome, e eu vou ter as perturbações tão comuns nesse século, que é o momento das perturbações psicossomáticas. Vamos lá? Então, a raiva ganha um foco especial, importante fator de risco de doenças físicas para o próprio. A gente vai falar de raiva e saúde, tá bom? Então, qual é o foco especial? Isso que eu falei para vocês. Um importante fator de risco de doença física para o próprio corpo, ok? E por quê? Então, são a hipertensão, as doenças coronárias, o alcoolismo, a lesão do sistema vascular, as alterações de pele, as úlceras, os distúrbios de sexualidade, tudo aquilo que precisa ser irrigado, que foi irrigado excessivamente pelo sistema circulatório e que gastou uma energia demasiada, às vezes por coisas tão pequenas, né? Depois que a gente passa a raiva, depois que a gente vê a situação e que a gente se torna consciente. Ok? Pode passar o próximo, Camila. O que significa saúde? Então, a gente está falando de um bem-estar físico, mental e social, um estado razoável de harmonia. Essa frase, um estado razoável de harmonia, é bastante interessante. Por quê? Porque não é um estado de harmonia? Porque essa frase leva em consideração o meio ambiente. Então, se eu tenho noção da realidade onde eu vivo, eu sei avaliar a realidade onde eu vivo, então, ela mostra muito bem o que o Sui fala, né? Quer dizer, eu tenho um universo, eu tenho o meu pequeno universo, eu posso conseguir a harmonia, né? Através de um equilíbrio. Então, como eu lido com o meio, qual o ponto de equilíbrio que eu tenho, e se eu vou olhando para mim e olhando para o meio, e entendendo que aquele universo do outro não é meu, que aquele pequeno universo, que aquele outro ser humano funciona muito diferente de mim, olha o mundo de outra forma, eu posso entender que eu olho da minha forma, me respeitar e respeitar o outro, me equilibrar dentro de onde eu estou e ele se equilibrar. E posso harmonizar a mim e ao meio. Então, a saúde é um equilíbrio, a busca desse equilíbrio, né? No momento que nós vivemos, na sociedade que nós vivemos, isto é um treino, mas é um treino para nós, e seria um excelente treino para as crianças, e seria um excelente treino para os idosos. Então, é um treino onde nós vamos usar lá os 5 princípios do Sui. Para quem é reikiano tem símbolos, para quem é reikiano tem a dinâmica da meditação, então são recursos. O que a gente tem que perceber nessa imagem é que o rio vai correr, né? Então a gente vai deixar o rio correr, né? Cada rio, que somos nós, o rio vai seguir o percurso dele, não é? Então não apresse o rio, tem um livro com esse nome, né? Porque essa corredeira, ela vai correr. Se a gente estancar, ela vai arrumar uma forma, né? Ela vai mudar o percurso, ela pode quebrar essa parede que a gente estanca, mas ela vai fluir. Então, não apresse o rio, ele corre sozinho mesmo, né? Vamos lá? Por favor, Gi, mais um. Então, o que vocês estão vendo? Eu coloquei essa imagem porque o Coliseu está ali atrás.
Isso é uma imagem de Roma, é uma fotografia, e aconteceu atrocidades, não é? Ali. Porque colocavam para gladiar os humanos. Então, os humanos que não tinham a emoção de raiva, de luta, não atacavam, eles teriam que ser muito estrategistas, né? Mas era um lugar que não tinha como se defender, né? Você lutava com leões, você lutava. Então, aonde nós podemos chegar? Mas também podemos chegar a construir todas essas torres, construir todo esse coliseu, construir. Nós temos essas potências, algumas que já vêm, outra que nós vamos elaborando, e temos os nossos corpos sutis, que são lesados a priori devido à qualidade de sutileza que nós temos. Nós temos esse sistema sutil para que a gente possa perceber que a gente está começando a se desregular muito antes de chegar no psicossomático. A gente tem pequeninos sinais, e se a gente aprender a olhar para a gente vai já buscar terapias que podem ser muito mais sutis, que é o caso do Reiki. Se eu percebo que eu vou me desorganizar, eu posso buscar. Posso buscar de forma preventiva. Eu vou, organizo o sistema e vou observando o meu meio e o meio a todas as vezes que eu me insiro em outro sistema, em outro meio. Vamos lá, por favor, Gi? E aqui vocês estão vendo o chakra. O chakra é um centro energético que nós temos, que foi apresentado. A acupuntura os conhece, o Reiki trabalha com o equilíbrio desses chakras, e temos muitas terapias, algumas validadas, outras não, que trabalham com esse sistema, que trabalha com fótons, que é uma partícula da luz, e que consegue modular esse sistema de campo magnético ou de biofótons. São dois tipos de campos que tem nesse sistema. Então, eu não estou vendo, então a gente tem o chakra básico, umbilical, o plexo solar, o cardíaco, nós temos o laríngeo, o frontal e o coronário, né? No plexo no chakra básico, a gente tem um bloqueio, a gente tem a raiva, e na harmonia a gente tem essa pulsão da sexualidade, essa pulsão de caminhar pela vida, né? De ter essa energia de caminhar pela vida. No umbilical, a gente tem as relações afetivas. No desequilíbrio, a gente tem o desdém. No plexo solar, a gente tem a autoaceitação. No bloqueio, a gente tem as pretensões ao poder. No cardíaco, amor incondicional. Na desarmonia, a pressão alta. No laríngeo, a alta consciência. Na desarmonia, a dor de cabeça. No frontal, intuição. No desequilíbrio, os vícios de álcool. E no coronário, a consciência universal, a falta do equilíbrio, as desordens no sistema. O que me chamou a atenção quando eu fui montar essa parte dessa apresentação do chakra para vocês. A raiva, a emoção chamada raiva, ela desorganiza os 7 chakras. Essas reações, desequilíbrios que eu apresentei, bloqueio para vocês, é a psicossomática, é a ação da raiva num corpo que fica o tempo
todo achando que precisa lutar para a sobrevivência. Então, ele desorganiza o básico, e ali está no nome dele a raiva. O umbilical se desorganiza também porque um dos desequilíbrios subconscientes, que já é um sentimento, é o sentimento de desdém. Então, o sentimento de desdém faz parte dessa raiva usada constantemente. Ela vai desorganizando o sistema e o desdém vai para o subconsciente. No plexo solar, o plexo solar, ele prepara a gente para essa autoaceitação, quando ele está em equilíbrio, e também uma das emoções, dos sentimentos que aparece quando a gente tem a raiva desajustada, é essa pretensão de poder. No cardíaco, a gente apresenta a pressão alta, que é um sistema que está super sob pressão, o sistema vascular está sobrecarregado, a pouca irrigação do laríngeo, a dor de cabeça vai se instalando, né? O laríngeo busca a gente para a autoconsciência, e a desarmonia, quem tem uma raiva constante, acaba, depois de algum tempo, apresentando dores de cabeça. A intuição não consegue ser lida nesse sistema, os vícios do álcool se fazem presente, e essa consciência universal, que é esse equilíbrio do grande universo com o pequeno universo na busca da unidade, faz com que o sistema somático se desorganize como um todo. Então, a gente tem um sistema vascular bastante desorganizado e bastante vulnerável. Então, por isso, a atenção para a saúde, para a importância da saúde e como nós lidamos com o meio e conosco. Qual a importância do reiki? O reiki, ele vai alinhando esses chakras, ele vai sutilmente modulando essas energias que estão desesperadas internamente, mandando informações, não sabendo mais o que fazer, porque vive o tempo todo em cima desse aumento dessa hipótese de sobrevivência, que seria muito útil, e é muito útil, né? Imagine qualquer acidente que você vai lutar pela sua sobrevivência, e que na nossa sociedade a gente coloca e vive, e tem histórias que vive quase diariamente nessa condição. O próximo, gente. Então, finalizando, né, a gente sabe que os sentidos participam de tudo isso, e eu vou deixar a mensagem do William Lee Hand, é um discípulo do Sui, que ele diz que, para difundir o sistema de Reiki, é importante começar de algum lugar, junto de você mesmo. Não principie por algo distante como filosofia ou lógica. Fique com você. Olhe o sistema. É importante o lugar que você está. Por favor, Gi. Eu agradeço a vocês. Fica aqui o nosso convite para a próxima palestra. Meu muito obrigada.